Vamos à próxima pergunta. É do jornalista Reinaldo Gotino, apresentador do Balanço Geral. Gotino, para quem? Edu, eu quero perguntar para o candidato Nunes. Candidato, queria falar sobre transporte público. Queria falar para quem anda de ônibus em São Paulo. O que fazer para melhorar o transporte público em São Paulo? E uma preocupação. A tarifa está em R$ 4,40 já há 4 anos. E, para segurar esse valor, a prefeitura tem os subsídios às empresas de ônibus e acaba gastando alguns bilhões por ano para manter o transporte público fluindo em São Paulo. Esse é o caminho? Isso não é uma armadilha que acaba onerando muito os cofres públicos? E a última pergunta, se a tarifa pode ter um aumento em um eventual segundo mandato do prefeito. Muito bom, Gotino. Obrigado pela tua pergunta. É um assunto fundamental. Nós temos 7 milhões de passageiros que utilizam o transporte coletivo na cidade de São Paulo todos os dias. É uma cidade que cresceu muito sem poder ter um planejamento e que nós temos essa responsabilidade de cuidar da questão da mobilidade. A questão da tarifa é importante te esclarecer. Por que existe o subsídio? Para poder manter a tarifa nos 4,40. Eu sou o prefeito que está mantendo a tarifa congelada pelo 4º ano consecutivo. Durante 4 anos está 4,40. Porque eu não vejo a questão da tarifa como uma planilha só de custo. Eu vejo essa questão como a mobilidade urbana. Eu preciso incentivar o transporte coletivo para desincentivar o transporte individual. A gente tem muito trânsito na cidade. Nós estamos fazendo essa manutenção da tarifa por isso. E para você também poder ter um dinheiro a mais. Inclusive, fiz o Domingão Tarifa Zero, que é super bacana. As pessoas ficam muito felizes, estão podendo sair da sua casa, visitar os parentes, ir na missa, ir no culto, andar nos parques, aumentou em 20% a presença nos parques. Olha que avanço bacana. Muita gente prometeu, eu fui e fiz o Domingão Tarifa Zero. E vou fazer Mamãe Tarifa Zero no meu próximo mandato. As mamães que têm criança em creche vão ter a tarifa zero durante a semana para levar a sua criança na creche. Esses avanços são fundamentais. A questão do subsídio, se não houvesse, a gente não teria a tarifa de R$ 4,40, seria de R$ 11,20. É preciso que vocês saibam disso. Você não quer pagar 11,20, eu também não quero. Eu ajustei a saúde financeira da cidade, que é possível manter a tarifa nesse valor e a gente poder manter essa tarifa reduzida com os nossos ônibus circulando. Tem outra coisa fundamental, tem as gratuidades. Custa 1 bilhão e 400 milhões a gratuidade dos idosos, que tem que ser mantida, eu vou manter. Inclusive, tem legislação, custa 700 milhões a gratuidade dos estudantes, custa em torno de 500 milhões a gratuidade das pessoas PCD. Então, é esse conjunto que a gente precisa ter seriedade com as finanças da cidade, responsabilidade com a saúde financeira da cidade, para poder continuar incentivando e melhorando o transporte. Com a ampliação que vai ter das linhas do metrô, nessa minha parceria com o Tarcísio, né, hoje tem 104 quilômetros de metrô, é do governo do estado, mas a prefeitura ajuda. Terá até 2026 54 quilômetros em andamento. E a gente vai melhorando a questão da mobilidade, como o BRT Radialete, o BRT Aricanduva, todas as obras que a gente está desenvolvendo na cidade de São Paulo, para melhorar a questão da mobilidade, como, por exemplo, o transporte aquático que eu fiz no Grajaú. Comentário, candidato. Vamos lá. Primeiro, em relação à saúde financeira que ele se refere, Ricardo Nunes, muitas vezes nesse debate aqui, atacou o Fernando Haddad. O que ele não diz é que quem resolveu a dívida de São Paulo com a União foi o Fernando Haddad, que reduziu ela de 79 bilhões para 32 bilhões no acordo com o governo federal. Depois ele só vendeu um patrimônio municipal para poder abater o restante. Mas quem resolveu isso foi o Haddad, que ele tanto ataca e tanto critica. Mas eu queria dialogar com você sobre transporte público. Gente, olha o que aconteceu em São Paulo. Presta atenção. Vê só. A prefeitura, com o Ricardo Nunes, está pagando praticamente o dobro do que pagava para as empresas de ônibus em subsídio. Que é isso. Além da tarifa que você paga, a prefeitura paga mais. Era 3 bilhões no começo do governo dele, está chegando a 6 bilhões. Nós estamos pagando o dobro. É nosso dinheiro. E as empresas reduziram em 20% o número das viagens. Nós estamos pagando mais e levando menos. Como é que justifica isso? Que acordo é esse para a cidade? Talvez porque ele não ande de ônibus, não se preocupe. Mas sabe qual é o resultado quando diminui o número de viagens? Ônibus mais lotado, você esperando mais tempo no ponto. Você que pega ônibus em São Paulo e está assistindo. Não é isso que aconteceu? É isso que tem acontecido. Aliás, eu defendo a tarifa zero e vou ampliar. Mas não pode ser tarifa zero com ônibus zero, que é o que tem acontecido no domingo. Ampliou a tarifa zero, mas
passa ônibus de 1 em 1 hora. Não pode ser assim. Tem que cuidar do transporte público de verdade, olhando para as pessoas, como se fossem seus filhos, Ricardo, que estivessem lá. É assim que o gestor tem que olhar, cuidando, com um olhar carinhoso para as pessoas. Você não tem. Essa é a nossa diferença. A nossa diferença é justamente essa. Eu tenho propósito. Estou na política por propósito, não por outros interesses. Réplica, candidato. Olha, a gente lamenta, mas é bom que você está assistindo. O Guilherme Boulos realmente não tem experiência e demonstra aqui. Eu expliquei detalhadamente. Gente, cuidado de uma cidade. Ano que vem teremos 123 bilhões de orçamento. 12 milhões de habitantes. São 4 milhões de domicílios que toda semana tem que recolher o lixo. São 7 milhões de pessoas que usam o transporte coletivo, mais de 1 milhão de alunos que vão para a escola. Cuidar das finanças é fundamental. Quem resolveu e zerou as finanças do governo federal aqui foi eu. Julho de 2021, eu tive uma reunião com o presidente Bolsonaro, fizemos o acordo, assinamos em dezembro. A gente pagava 280 milhões por mês, que deixamos de pagar, e esse dinheiro agora é investido na cidade. Esse dinheiro agora é para a população de São Paulo. A questão do transporte tem recebido os investimentos. BRT Rádio Alerj, Eri Canduva, eu falei de tantas coisas aqui que a gente está evoluindo, que a gente vai continuar, como, por exemplo, a substituição dos ônibus a diesel por ônibus elétricos. Já estamos nesse processo de mudança para melhorar, inclusive, a questão do meio ambiente.